Samba, funk, rap, MPB, pagode, sertanejo, forró, axé, rock, brega, piseiro. São tantos ritmos que para acompanhar a música brasileira precisa mesmo ter muita energia. E ninguém melhor que a Petrobras para trazer ainda mais energia pra gente. Petrobras, mais energia pra música brasileira. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. Tem o som que vem da rua, tem cinema no sertão, tem criança no ginásio com talento de montão, tem patrocínio, tem governo do Brasil em ação. O governo do Brasil está do lado da cultura, do esporte, do meio ambiente, da ciência, da educação, da inclusão e do povo brasileiro. É assim que o desenvolvimento chega, a oportunidade vira realidade e o nosso país avança. Tem patrocínio, tem governo do Brasil. A música é muito mais do que soa. Conecta, transforma. É elo entre palco e bastidor. Entre sonho e realidade. Envolve gente, histórias e caminhos. E tudo o que acontece nesse mundo você encontra primeiro aqui. Quem vive de música, vive com a gente. Mundo da Música. O mundo mudou. A inteligência artificial e a automação estão redefinindo as profissões. Hoje, o nosso diferencial é o que nos torna exclusivamente humanos. Nossa criatividade, imaginação e sensibilidade. Inspirados pela fusão entre arte, ciência e tecnologia de um gênio da humanidade, nós criamos a Da Vinci. Nossa missão é provocar, repensar o aprendizado e impulsionar a criatividade e a inovação. U2C, SP2B. Não construímos apenas eventos, construímos ecossistemas para criar, inovar, empreender e construir futuros melhores. Lugares únicos que fogem do óbvio, unindo experiências ao vivo, comunidade e tecnologia. O século XXI pertence à economia da criatividade e nós nascemos para estimular essa transformação. Da Vinci, Building the Future of Learning Experiences. This room offers audio translation and live captions provided by Interprefy. To access, scan the QR code and download the application. Esta sala conta com tradução de áudio e legendas fornecidas pelo Interprefy. Para acessar, escaneie o QR Code e baixe o aplicativo. Boa tarde. Boa tarde, sala cheia, coisa boa. Tudo bom, gente? Meu nome é Laisa Nayane, eu sou sócia editora-chefe do Mundo da Música.
Mundo da Música é um portal especializado na indústria musical, existente no mercado há 10 anos. Esse é um ano muito especial que a gente celebra esses 10 anos de construção. O Mundo da Música foi idealizado por mim e pela minha sócia Mila Ventura, que está ali dentro. E a gente está muito feliz por estarmos aqui pelo 3º ano consecutivo aqui no Rio to See, agora no espaço novo, no espaço maior, com ainda mais programações. É a primeira vez que a gente está no final de semana. A gente está no final de semana com uma parceria linda que a gente tem feito com o pessoal do Backstage Lab, liderado pela Camila Rebouças, que também está aqui e nos ajudou a construir a curadoria do final de semana. Então, super obrigada, Backstage Lab. Inclusive, conheçam, o @ está aqui, tá? Por favor, sigam. É uma iniciativa super legal, pioneira, voltada para a capacitação de trabalhadores do backstage. Então, a galera do som, road, técnico de som, de luz, de produção, entre tantos outros assuntos que a gente já abordou nesse final de semana, estão super convidados a conhecerem a plataforma, tá? Estamos ao vivo lá no canal do YouTube do Mundo da Música, então se você tiver um amigo, uma pessoa que queira conferir esse conteúdo, por favor, youtube.com/Mundo da Música MM, a gente está ao vivo nesse momento. Também gostaria de agradecer a nossa presença aqui ao Rio to See, nosso super parceiro, pelo 3º ano consecutivo, nós estarmos aqui, além dos nossos patrocinadores BMG e Sondom. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre backstage agora com 2 especialistas enormes, gigantes desse setor. A gente vai ter o enorme prazer de trocar uma ideia sobre esse universo, tá? Primeiro deles, César Fávaro, também conhecido como Cezinha, diretor da Xar Produções. Seja bem-vindo. E ao lado dele temos o Flávio Goulart. Flávio Goulart é gerente-geral da G3 Produções Artísticas, além de empresária do Monobloco. Fica à vontade. A casa é da gente. Vamos começar do início mesmo, para início de papo, né? Eu quero saber como que o backstage entrou na vida de vocês. Cezinha, por favor. Para mim foi absolutamente acidental, na verdade. Eu tinha uns 18 anos de idade e eu resolvi que eu queria trabalhar com show business. Eu fui trabalhar numa produtora de shows internacionais. Naquele momento tinha 2 ou 3 no Brasil no máximo naquele momento. Mas eu fui para ser recepcionista. Eu fui atender o telefone porque eu já sabia falar alguma coisa de inglês e eu fui lá. Só que eu amava muito aquilo que eu estava fazendo. E aí, em 3 meses, eu tinha virado produtor, de recepcionista eu tinha virado produtor, e em 1 ano eu era gerente de produção. Mas foi porque a gente amava o que a gente fazia. Mas foi acidente, eu caí de paraquedas. Eu tinha 18 anos de idade, faz muito tempo isso. Mas já assumiu uma posição de liderança com 18 anos. É que eu sou muito cara de pau, né? Muito. A gente tem falado muito sobre a importância de cara de pau, né? Acho que é uma característica inerente assim, para quem trabalha com produção e com a música de uma forma geral. E você, Flávio? Também, de forma acidental, assim, eu era estagiário de engenharia civil, trabalhava com obra, e a maioria dos meus amigos era do meio artístico. E, enfim, ia para festas, ia para eventos e via aquela coisa toda ali. Um dia perguntei para o cara, quero trabalhar nisso aí. Me apresentaram para o Simon Fuller, que é um grande empresário hoje, que eu considero como um dos caras que me colocou nesse meio. Ele me chamou primeiro para cuidar de lista de convidados da festa dele. Eu fiquei lá na lista de convidados e aí ele falou no final, e aí, o que você achou? Cara, eu acho que eu coloquei muita gente para dentro aí da tua festa, que eu conhecia metade do Rio de Janeiro, mas eu gosto de fazer aquilo ali. E eu apontei para uma estrutura, que era uma estrutura de palco. Ele falou, você mexe com o quê? Eu falei, cara, eu sou estagiário de engenharia civil, estudo engenharia civil. Ele falou, então espera aí. Me convidou para trabalhar em outros eventos e aí foi isso, segui. Mas desde esse primeiro momento, essa pergunta é para os dois, vocês já entenderam que dava para construir uma carreira nesse mercado ou não? Eu entendi porque naquele momento, há muitos anos atrás, muitos mesmo, tinha muito pouca gente que trabalhava nesse mercado. O mercado era muito pequenininho e os shows internacionais estavam começando a vir para o Brasil.
tinha muito pouco show, tinha muito pouca casa com capacidade de... As turnês internacionais não vinham para cá, ainda não era rota, o Brasil não era rota de shows internacionais, então aconteciam shows internacionais, sei lá, cada um por ano, 2 por ano, era uma coisa muito esporádica. E aí eu vi uma oportunidade naquele momento, porque tinha tão pouca gente trabalhando naquele negócio que eu sabia que se eu me dedicasse, a gente ia ter espaço no mercado assim que ele crescesse. E foi o que aconteceu, graças a Deus. Não, pois enfim, já de cara entender de falar que isso aí muda completamente, é isso aí que vai tornar a minha vida profissional alguma coisa melhor, acho que veio com o tempo, né? Eu ainda continuei trabalhando com obra, com engenharia e trabalhava aos finais de semana. Só que, como o Cezinha falou, eu tinha um diferencial que era o inglês. Naquela época, pouca gente falava o inglês ainda e as hoje, turnês, né, internacionais estavam chegando, então eles precisavam dessas pessoas. E a partir do momento que eu vi que eu podia atuar nesse meio, entre aspas, informal, né? Porque você podia trabalhar de bermuda, você tinha uns horários totalmente diferentes e fazendo o que eu gostava, que era a parte de infraestrutura ligado à engenharia civil, eu falei, cara, então eu acho que isso aqui pode dar alguma coisa no futuro, mas de imediato eu nunca imaginei, né? E vocês dois, né, são profissionais com anos, décadas de trajetória nesse mercado. Se vocês fossem analisar agora, assim, o que mudou de lá, 18 anos, Cezinha, quando você começou, para agora, assim, o que mudou na estrutura do mercado? Mudou. É que assim, eu sou pré-histórico nesse negócio. Para você ter ideia, quando eu comecei não existia moving light. A gente só tinha lâmpada par, pendurava um monte de lâmpada e fazia as coisas. Não existia tudo isso que vocês estão usando hoje. Isso veio muitos anos depois. Então, muita coisa. Do ponto de vista técnico, as coisas mudaram muito. E eu acho que o que mais... Primeiro que acho que a gente passou a ser reconhecido. As pessoas entenderam que isso era um trabalho real e não era uma diversão só quem estava fazendo isso, principalmente no mercado brasileiro. Quando a gente começou, ninguém sabia muito bem onde que a gente estava indo quando a gente começou. Mas, do ponto de vista técnico, tudo mudou, né? As coisas mudaram muito. Do ponto de vista da metodologia, que eu acho que é o mais importante, as pessoas foram se profissionalizando como em qualquer outra área, mas a velocidade da profissionalização da gente com a informação que a gente tinha das bandas internacionais era muito rápida, porque a gente via os caras já trabalhando num ritmo muito grande e com método, com técnica, com cronogramas, com tudo certinho funcionando, e aqui era tudo ainda muito amador. Então, eu acho que foi isso que foi mudando, que foi sendo absorvido pelo mercado nacional e transformando o mercado nacional ainda devagarzinho até chegar onde a gente está hoje. Na parte de tecnologia, eu acho que a progressão é uma progressão geométrica, né? Ela veio, ela entrou nesse mundo e ela cresceu muito rápido. Na parte de gestão e de absorver toda a parte de planejamento, o que vinha de fora, né? Porque a gente sempre teve a ideia do que o que era feito lá fora tinha uma qualidade muito grande, era melhor, e realmente, se você for olhar para o mercado dos Estados Unidos, eles sabem fazer os eventos. Então, eu acho que o marco do primeiro Rock in Rio, que houve aqui no Brasil, e os Jogos Pan-Americanos, depois a Copa do Mundo, as Olimpíadas, isso tudo trouxe muita bagagem, trouxe uma troca muito grande de experiências entre a nossa mão de obra, a nossa galera aqui do Brasil, com a galera de fora. Eu acho que isso aí também teve um impacto muito grande em toda essa mudança tecnológica e de planejamento
de eventos, no caso. E tem uma coisa que é importante a gente falar, que é o seguinte, a gente tem um jeito de encarar o trabalho, o brasileiro tem um jeito de encarar o trabalho com muita dedicação. A gente é muito dedicado, a gente se entrega muito. Mas os americanos, quando eles começaram a trazer as coisas para a gente, que a gente foi aprendendo, eles tinham muita técnica, porque eles já estavam fazendo isso há muito tempo. Então a gente conseguiu fazer um mix, uma soma daquilo que era o nosso jeito de fazer com dedicação, carinho e amor, com a técnica que os caras tinham, que eles não têm o mesmo amor que a gente tem pelo negócio, entendeu? A gente é mais apaixonado pela entrega e eles são muito técnicos, muito técnicos. A gente coloca muita emoção, né? A gente coloca muita emoção. Então, isso é uma coisa que eu acho que é um plus que a gente tem aqui no Brasil, que a gente consegue entregar. Se a gente sabe absorver a técnica, se a gente aprende o método, a gente consegue entregar melhor do que a média das pessoas no mundo, entendeu? Eu acho que é exatamente isso. Teve essa adaptação, né? Aquele momento em que, cara, eles falam tudo que eles precisam e a gente, tipo, ok, é isso. Na segunda vez que eles voltam aqui, você já fala, opa, já estou sabendo. Na terceira vez, quando o cara chega, ele fala, caramba, pois é, vocês tiveram uma evolução. Agora, tipo assim, calma aí, eu entendi o que você quer, é assim que a gente vai fazer e vai dar certo. É o cara, ok. Agora a entrega da gente não existe mais uma dúvida quando a gente é cooptado para fazer qualquer coisa, ou seja, quando vem uma banda internacional, alguém que vai trabalhar comigo, com o Flávio, eles já sabem que a gente vai entregar o que eles precisam e 90% das vezes a gente vai propor soluções baseadas nas situações que a gente tem aqui, que são diferentes do que eles estão acostumados lá, porque a cultura do Brasil é diferente, o jeito de fazer as coisas é diferente. Mesmo assim, a gente vai entregar com a mesma ou com melhor qualidade do que aquilo que eles estão acostumados. O que é difícil para eles entender, talvez, é essa adaptação da metodologia, que é fundamental, entendeu? Demais. Vocês citaram algumas aí mega produções, mega eventos, mas antes de entrar nesse assunto específico, bora contar para o pessoal o que vocês estão fazendo na atualidade e um pouco de alguns projetos que vocês já atuaram também. Nossa, o que eu estou fazendo na atualidade, atualmente eu sou gestor empresário do Monobloco, diretor de produção do Brava Arena Jockey, e sou consultor da HBS, que é uma empresa de broadcasting franco-suíça, responsável pela transmissão de todos os jogos da Copa do Mundo, todos os eventos relacionados à FIFA. Então, além de grandes eventos que eu participei, de grandes shows junto com Cezinha, Copa do Mundo aqui no Brasil, Rússia, Catar, aí também teve as Olimpíadas aqui no Rio e tantos outros eventos. Eu nesse momento, estou fazendo direção técnica do Global Citizen, que vocês vão ver, espero, nesse sábado. Tem um showzinho lá bem bacana da Lauryn Hill, que eu espero que todos estejam lá, com a Ludmilla fazendo o primeiro show. Vai ser divertido ali na praia. E a minha especialidade é exatamente fazer isso. Eu fiz muitas turnês internacionais com nomes muito grandes por muito tempo. E então o que eu faço é receber essas pessoas e traduzir o que elas precisam para a entrega brasileira, de maneira a eles serem absolutamente bem atendidos e a gente fazer aqui dentro de um custo possível do Brasil. Exatamente, Cezinha. Como é liderar uma mega produção assim? Que você já trabalhou em várias, está em uma agora. Como é que é esse processo? É isso que assim, o que a gente precisa entender é o seguinte, e isso é uma coisa que as produções brasileiras demoram para entender ou tem um pouco de atrito para entender, que é o método. A gente tem que ter metodologia para fazer as coisas. E as produções internacionais, inglesas, americanas, principalmente as inglesas e americanas, que são as maiores bandas e turnês internacionais, ou pelo menos as mais
rentáveis turnês internacionais são inglesas e americanas, a gente aprende que se a gente tiver um método muito claro e muito objetivo, é tipo uma matemáticazinha, tudo vai dar certo a partir daquilo. Lógico que você tem que ter flexibilidade para resolver os problemas do dia a dia, mas você tem que ser correto e você tem que ser muito claro e objetivo no método daquilo que você está fazendo. E o brasileiro, ele resiste muito ao método, na verdade. Principalmente quando a gente trata do mercado artístico. O mercado artístico é muito empírico. A gente fala, vamos fazer as coisas, então vamos fazer que vai dar certo, vai dar tudo bem. Vai, porque a gente é criativo, né? O brasileiro é colorido, a gente faz as coisas acontecerem, entendeu? Mas quando a gente traz o método, a técnica, misturada nessa criatividade, a gente chega lá com muito mais eficiência, então você consegue controlar área por área. Então, o que a gente divide são pequenas áreas. Para uma grande produção, por exemplo, de 300, 400 pessoas, a gente divide em microgerenciamentos, e aí eu gerencio gerentes, cada gerente cuida da sua pequena área, e a gente consegue fazer uma entrega, mas eu não consigo gerenciar cada uma das 300 pessoas, eu preciso que cada cabeça de área gerencie, eu vou cobrar aquela pessoa, mas se não tiver um plano muito claro, a gente não consegue entregar. O tempo é muito curto para entregar produções grandes. Às vezes a gente tem 80, 90 containers de produção para montar em 1 dia e meio ou 2 dias de montagem. Se cada pessoa daquela montagem não souber exatamente o que ela tem que fazer, é impossível fazer naquele tempo. Não é possível, entendeu? Tem que estar tudo muito calculadinho, é um reloginho mesmo. Não, concordo que o Cezinha falou e é meio curioso. Isso tudo é um planejamento, né? A gente aqui do hemisfério sul, a gente nunca aprendeu planejamento, né? O pessoal do hemisfério norte, porque eles têm um inverno rigoroso, eles precisam se planejar. Eles têm a data certa de semear, de colher, de guardar, porque vem um inverno rigoroso. Então, eles, desde pequenos, têm que se planejar. Cara, eu via desenho animado antigamente, que era o do Tom e Jerry e não sei o quê. Tinha um planejamento, o cara desenhava aquele planejamento que tinha que pegar o cara ali, tinha toda uma estratégia. Eles aprendem isso desde criança, né? E a gente aqui não, a gente está tranquilo. Você está sentado debaixo de uma mangueira, cai uma manga, você abriu a manga ali, você está comendo a manga. Tá bacana. Então, eu acho que a vinda deles e a gente absorver esse método e esse planejamento deles, isso é muito importante. E juntando com aqui a nossa habilidade de poder atuar em qualquer situação de problema, faz da gente os melhores, cara, na boa, os melhores produtores que tem. Porque se para eles ali ele tem um quadro, ele tem um prego e uma parede, mas ele não tem um martelo, ele não vai pendurar aquele quadro ali na parede enquanto não aparecer a ferramenta adequada para ele fazer aquilo. O brasileiro, ele vai tirar o sapato, vai arrumar uma pedra, ele vai pendurar aquele quadro, cara. E o gringo vai virar e falar, caraca, cara, como é que tu fez isso? Pô, meu irmão, como é que eu fiz isso? Eu vivo aqui isso. Todo dia eu tenho que me adaptar às coisas que acontecem aqui no Brasil, entendeu? É isso. Então, a gente absorvendo as boas ideias, o planejamento que eles têm, cara, não tem para ninguém. Não é à toa que hoje um grande percentual de pessoas que trabalham na FIFA são brasileiros, de pessoas que trabalham no mundo da música internacional, de grandes corporadoras internacionais, são brasileiros. A gente tem inúmeros colegas e os profissionais brasileiros são muito bem cotados no mundo da música internacional de alto nível, sobretudo nas posições de alto nível, de production management, de posições de decisão. Porque a capacidade que a gente tem de absorver e de se adaptar a qualquer situação é muito grande. Eles não conseguem se adaptar tão rapidamente
e nem tem soluções criativas para os problemas que acontecem no dia a dia. A gente é mais rápido. E o que é importante é o seguinte, se a gente entende a metodologia, entende realmente, não só absorve ela do jeito que ela veio, mas se a gente entende ela, como ela funciona, como que é o dia a dia de uma produção gigante, e a gente consegue adaptar ela da forma brasileira de fazer, não deixando de lado a qualidade daquilo que você entregar. A gente não pode ceder, a criatividade não pode ser maior do que a qualidade daquilo que tem que ser entregue. Se a gente entende isso, aí a gente é melhor do que qualquer um. Vocês falaram agora sobre problemas. Problemas e gestão de crise é uma coisa que vai estar sempre na experiência do backstage, né? É um ambiente, de uma certa forma, de muita pressão. Você falou, Cezinha, de montar em um espaço curto de tempo e tudo mais. Como administrar essa pressão que existe no backstage e para realizar um bom trabalho? Assim, como a gente estava falando, como o Flavão estava falando, o planejamento, quando a gente planeja muito exaustivamente as coisas, o plano, as chances de darem errado, que tem poucos desvios desse plano. Aí é onde a gente entra com o poder da criatividade do brasileiro para sair desses pequenos desvios no dia a dia. Mas o planejamento sendo cumprido da maneira que ele está, as coisas vão dar certo. Ponto. Se planejar exaustivamente, a coisa vai dar certo. Mas o que no nosso meio é difícil, principalmente na posição que a gente tem, que é uma posição que cuida de pessoas, e às vezes a gente está colocando pessoas em situação de risco, 50 mil, 100 mil pessoas podem estar correndo um problema porque, sei lá, estourou uma barricada ou alguma coisa assim. Então você tem que ter reações rápidas para cuidar de soluções que podem, pessoas podem se machucar naquele momento. E aí você tem que ter sangue frio, na verdade, não tem outro jeito, né? Você tem que respirar e falar, e ter a segurança de colocar uma solução naquele momento. E às vezes quando você é líder de equipe, as pessoas olham para você para a solução sair de você. Você não pode ter dúvida da solução que você está propondo, você tem que ser o norte das pessoas. E, sinceramente, muitas vezes eu não sabia exatamente, durante a minha vida de produção, eu não tinha certeza exatamente se aquela decisão que eu estava tomando naquele momento, ela era 100% certeira. Mas todas as vezes que eu tomei essas decisões, eu tomei a decisão sem hesitar. E eu acho que isso que traz a segurança no resto da equipe. Se você tomar a decisão sem hesitar, porque você tem segurança daquilo que você está decidindo, as pessoas vão te seguir e tudo vai funcionar, entendeu? Exatamente, eu concordo. Eu acho que você faz o planejamento todo, você tem que ter um gerenciamento de risco, né? Ao gerenciamento de risco, cara, a coisa mais básica que você tem, o seu carro, você tem um step. Aquilo ali é um gerenciamento de risco que já vem junto com o carro. Furou o seu pneu, você tem um step, né? Gerador. Por que você tem um outro gerador auxiliar ali? Um outro gerador que está ali pronto para atuar quando o outro falhar. Isso é uma geração de um gerenciamento de risco. Então, para todas as áreas de um evento, você tem que fazer essa análise e você tem que estar preparado, ou preparado para tomar essa decisão aqui, e se isso acontecer eu venho para cá, mas se isso aqui acontecer eu venho para cá, e quais são as pessoas que têm que estar de prontidão, né? Eu tenho saídas de emergência, mas quem é que está naquela saída de emergência? O cara está com a chave daquele cadeado, ele sabe como, ele abriu aquele cadeado, ele testou aquela chave ali. Isso aí está tudo no planejamento anterior. O problema é quando vem uma coisa que você não tinha planejado antes, né? Quando pinta um negócio que você não planejou antes, é que você tem que tirar da cartola uma decisão maluca
e falar para as pessoas, vamos por esse caminho aqui. Eu acredito, né? Exatamente. Porque assim, quando a gente produz um evento, a gente nunca pensa no evento o que vai acontecer se chover, por exemplo. A gente pensa no evento o que vai acontecer quando chover. Para a gente já é certo que vai chover. Então, a gente está pronto para essa situação. A gente exaustivamente pensa nas situações que vão acontecer para estar pronto para essas situações. O problema, e é por isso que a gente é bem cotado no mercado internacional, é que o brasileiro, quando tem uma coisa que não está na lista de o que vai acontecer, a gente consegue responder rapidamente, entendeu? Porque normalmente a gente já estressou todas essas... A lista tá, a gente já sabe tudo que vai acontecer, que já tem uma lista gigante de coisas de riscos que a gente já eliminou, ou que a gente está pronto para um plano B. Quando acontece uma coisa que está fora dessa lista, é aí que a gente brilha, entendeu? E eu achei genial assim, esse papo, e quando a gente conversou, vocês dois se conhecem. E aí, Muito. a Flávia chega a dar risada aí. E já, obviamente, se encontraram em backstage e tudo mais. Vocês lembram de algum momento, alguma história de vocês dois? É melhor a gente não falar sobre alguma que possa ser dita, claro, de vocês dois nos bastidores, e também, claro, como vocês se conheceram, né? Cara, eu conheci o Cezinha quando eu fui para São Paulo pela Plan Music, ia fazer uns eventos lá e falaram, tem um produtor técnico aqui de São Paulo, é o Cezinha, é o cara, eu já tinha ouvido falar dele, falei, caraca, meu irmão, vou conhecer o Cezinha. Vou conhecer o Cezinha, né? Conheci o Cezinha, a gente, assim, beleza, Sinto né? muito, Flavão. Paulista, carioca, aquela coisa, né? Que o carioca tá vindo aqui, ele todo metódico, mas, cara... Sinto muito, desculpa aí, Flavão. Pois é, foi super bacana. Agora, momentos de backstage, cara, o Cezinha era o diretor técnico do SWU durante o show dos nossos amigos Rage Against the Machine, cara. Eu tinha acabado o meu palco e aí eu falei para minha equipe, falei, galera, vamos agora assistir ao show. Cara, eles chamam no rádio, todo mundo que está livre vem aqui para frente do palco do Rage Against the Machine, cara, porque... A gente foi invadido, 120 mil pessoas quiseram invadir totalmente a área VIP. E a situação geográfica da gente no Maeda, que foi o primeiro show, era um declive, assim. Então o palco ficava mais para baixo e as pessoas podiam descer, o que facilitava a pressão do público. E a gente tinha várias fileiras de barricada para diminuir a pressão. Só que o Zac de la Rocha, que era o vocalista do Rage Against the Machine, incitou o público a pular tudo e invadir, porque ele falava que aquilo que não podia ter área VIP de jeito nenhum, ninguém podia ter pago, mas as pessoas tinham que... E aí as pessoas começaram a invadir totalmente. Só que a gente tinha um palco. Barricada começou a colapsar, CD, e aí toda a equipe técnica com a galera do som, com a galera da luz, a gente começou a conter essas barricadas, a gente teve que usar uns tubos de alumínio que tinham sobrado da LPL, da luz. De muita gente, do palco, tudo. A gente teve que, durante o show, a gente teve que reforçar a estrutura das barricadas todas. Durante o show. O show não parou. A TV Globo ela parou a transmissão, que estava tendo ao vivo. Ela retirou toda a equipe dela. Qual foi o ano mesmo, Flávio? Eu sou ruim de ano, 2000 e o quê? No primeiro 9, SWU, 7? eu não me lembro, faz 2010 talvez? 2010? Pronto, tá respondido, 2010. Obrigado. 2010. E foi uma batalha campal, cara. A gente, óbvio, né? A gente saía de lá 2 da manhã, no dia seguinte, às 7 da manhã, a gente tinha que estar lá para receber as outras bandas. Você via aquilo ali, era um campo de batalha. Campo de guerra. Campo de guerra. Esse foi brabo. Não, aí tem medo de morrer, né, na verdade. Mas rolou, né? Rolou. E o SWU é uma dessas vitórias de produção, porque no segundo SWU, por exemplo, a gente tinha 75 artistas, não me lembro se eram 74, 75 artistas
durante 2 finais de semana, onde tudo era transmitido para a TV ao vivo, não era gravado, era ao vivo, e a gente tinha que manter o cronograma de 4 palcos, 75 shows, e eu era responsável por tudo aquilo. Então é uma coisa meio maluca você conseguir manter o cronograma sem atrasar para a TV 75 artistas ao mesmo tempo. E conseguimos, graças a Deus, foi uma vitória. Isso é uma das vitórias da vida da gente que a gente tem que ter orgulho. Demais. Mas analisando hoje, assim, como é que está a estrutura do backstage? Está mais tecnológica? Como é que está o fluxo de trabalho hoje em dia? Eu acho que está bem mais preparada. Esses anos todos de experiência, conversando com essas coisas, fazendo show do U2, dos Rolling Stones, das bandas americanas, todo mundo que passou por aqui vai deixando um pedacinho de experiência e a gente vai somando um pouquinho dessa técnica, muito mais a técnica do que a tecnologia, porque assim, a tecnologia, o equipamento, ele está disponível para todo mundo, o planeta inteiro pode comprar. Qualquer um pode comprar uma mesa de som de última geração, qualquer um pode comprar o último modelo de painel. É lógico que a gente esbarra no dinheiro, a gente tem menos dinheiro do que o hemisfério norte, do que a Europa, do que os Estados Unidos, a gente tem muito menos dinheiro para investir. Mas a gente tem acesso. Se a gente quiser e puder, a gente pode comprar. Agora, fazer é método, é treinar as pessoas. E eu acho que a gente foi aprendendo isso, absorvendo um pouquinho cada vez que as pessoas passavam aqui, de como a gente deveria fazer. E a gente foi fazendo. Isso vai fazendo com que a coisa tenha cada vez menos atrito, vai ficando mais fácil. Quando você percebe que a metodologia, a priori, a metodologia parece ser difícil, porque você não quer fazer aquilo, você quer fazer aquilo daquela maneira folgada, não folgada, né? Folgada no sentido de livre. De que você fazia anteriormente. Quando você percebe que fazer com um método, no final das contas, é mais fácil, você gasta menos tempo. Vou te dar um exemplo rápido. Por favor. Uma banda nacional, a maioria das bandas nacionais, dos artistas nacionais, eles chamam a equipe a técnica inteira para ir para o soundcheck. Então o cara liga todo mundo e fala assim: vamos lá, gente, vou passar o som às 6 horas da tarde, cola todo mundo aí, vamos lá. Uma banda americana, uma banda inglesa, uma banda que está mais estruturada, não faz isso de jeito nenhum. Ele manda a equipe que entra primeiro, depois a equipe que entra... Então o cara chega primeiro a equipe do cenário, depois a equipe do LED, depois a equipe do coisa. A última van que chega artista não, production manager é o primeiro que chega, é o último que sai, que sou eu. A gente é o primeiro e o último. Mas artista, a banda, músico, chega na última van, faz o soundcheck e vai embora. Então, não fica todo mundo lá parado no backstage esperando acontecer o negócio. As bandas brasileiras ainda patinam nisso. Muita gente ainda chega, todo mundo, vem num bonde só, fica todo mundo esperando lá no backstage até a parte dele estar pronta para acontecer e fica lá esperando à toa. Você podia deixar esse cara descansando no hotel até ele conseguir chegar lá e ter muito menos atrito. Seria mais fácil porque o cara não vai ficar chateado porque ele não está esperando à toa numa salinha atrás do backstage no Octanorb. Ele está lá descansando na casa dele, relax até a hora que ele tiver que entrar no palco. O técnico que está fazendo o trabalho dele não tem a interferência desse cara o tempo todo lá falando, e aí? Ele vai fazer o que ele tem que fazer, e cada técnico faz só o seu pedacinho. Então você desgasta o trabalho de cada um muito menos, entendeu? E as pessoas ainda não... A maior parte das bandas nacionais ainda não opera desse jeito. As bandas internacionais todas operam desse jeito. Não chega todo mundo junto ao mesmo tempo. Chega o cara do som, depois chega o cara da luz, entendeu? Flávio, mudou alguma coisa assim? Como é que está o seu dia a dia de trabalho? Está mais tecnológico? Está normal? Eu acho que a tecnologia, cada dia ela melhora.
né? Eu acho que principalmente na parte de comunicação, que às vezes é até muito ruim, né? Você receber o WhatsApp toda hora, enfim. Mas essa parte de comunicação... Você prefere ligação do que o WhatsApp ou e-mail? Pois é. Eu teve um tempo que eu preferia e-mail, mas agora eu não tenho mais como dar murro em ponta de faca, né? As pessoas, elas se comunicam mais fáceis pelo e-mail, pelo WhatsApp, mas eu acho que tem que ficar um registro ali mínimo que seja pelo e-mail. Algumas coisas ainda tem que ser pelo e-mail, né? Essa parte tecnológica, ela desenvolveu muito, parte de palco, óbvio, né? Toda essa parte que o Cezinha já falou, de equipamentos de áudio, vídeo e iluminação, mas a mão de obra, né? A galera, ela hoje em dia ela está muito mais preparada. A galera do backstage, pela experiência, pelos cursos que são oferecidos hoje em dia. Eu não estou só falando aqui do eixo Rio-São Paulo, BH, no Brasil inteiro. Eu viajo, eu faço show, cara, lá em cima, faço no norte, faço no centro-oeste, e tem uma galera preparada já. Eu ia perguntar isso para vocês mesmo. Como é que está essa questão da mão de obra qualificada, né? Principalmente na nova geração de produtores. Na nossa época, a gente não tinha nada, né? Não tinha curso de nada. A gente tinha que aprender... A graxa aprendia na estrada, a gente aprendia na estrada. Hoje em dia tem o Stage Lab da minha amiga Fabi, que era minha tour manager de milhares de produções que eu fiz. A gente foi parceiro de turnê em milhares de turnês, eu era production manager e ela era tour manager. E ela está formando uma leva de profissionais de backstage que é muito legal. Mas a estrada ainda é o... Tem a IATEC também, eu acho que hoje, cara, com a internet, você tem acesso à informação, né? Você tem acesso a tudo. A pessoa que gosta e ela quer melhorar o que ela está fazendo, ela vai pesquisar e ela vai achar conteúdo. Sim. Né? Uma coisa é você pesquisar e você não achar o conteúdo. Hoje em dia você acha o conteúdo para melhorar, para poder trocar experiências. Grupos de WhatsApp. Tem grupo de graxa do Brasil inteiro. Entendeu? Então, se você está lá, São Luís do Maranhão, cara, eu preciso alugar um amplificador porque meu amplificador deu pau, vão vir dezenas de mensagens indicando pessoas para você alugar. Isso é formidável, isso é bacana pra caramba. Sim. Antigamente não tinha isso. Não. Tinha que ligar para algum músico, para alguém, ir na casa do cara e pegar. A rede de conexões hoje em dia é muito maior, né? Então, as pessoas têm muito mais oportunidade de aprender, exatamente por isso, porque as pessoas conseguem se comunicar de uma maneira mais eficiente, né? Antigamente a gente não tinha acesso a toda essa informação. Para você conseguir aprender alguma coisa no show business, tinha que acontecer como eu, que tive que ser recepcionista para chegar a ser production manager um dia, entendeu? Era um acidente na vida da gente conseguir uma coisa dessa. Mas foi um caminho, assim. Às vezes a gente escuta muito falar assim do tipo, eu gostaria muito de ter uma oportunidade, mas eu não conheço ninguém na área. Como é que eu começo? Né? A gente está falando muito sobre capacitação, sobre novos profissionais, sobre a trajetória de vocês, mas para quem tem interesse e gostaria de entrar na área, se é um mercado também pautado em relacionamento, como é que seria? Pois é, isso é complicado por um lado, né? A IATEC, ela faz um trabalho que ela leva os alunos para ver o dia a dia de uma produção. Mas, cara, você faz uma produção internacional grande, 2 dias, 3 dias, para você receber e ali ensinar na hora do vamos ver, você não tem tempo. É difícil pra caramba. Entendeu? Fala, não, eu tenho aqui alguns... Eu gostaria muito, eu adoro explicar, eu adoro ensinar. Mas você sabe que a gente, hoje em dia, nas grandes produções, essas gigantescas mesmo, a gente designa alguém. Tipo, um assistente de production manager, a gente faz, parte do seu job description é que você vai fazer um tour com a galera para mostrar o que a gente está fazendo. Que legal, eu não sabia. Porque assim, eu não consigo parar para fazer isso acontecer. Eu gostaria demais, porque eu acho demais. Queria que alguém tivesse feito isso comigo.
Naquela época não existia isso. O trabalho da Fabi, por exemplo, ela leva as pessoas para as grandes produções, né? A On Stage leva gente para as grandes produções para ver como é que a gente vive isso no dia a dia. Mesmo assim, é uma pílula, porque o que a gente passa lá na vida real, sem comer, sem beber horas, 3 dias sem dormir, preocupado que nem maluco. Não é Disneylândia, não. Glamour não tem, cara. É o seguinte, é chegar cedo e ir embora cedo. Eu tenho muitos anos trabalhando com artistas internacionais de alto nível. E viajando com essas pessoas, às vezes jantando com essas pessoas, convivendo com essas pessoas. As pessoas acham que isso é glamour, que tem algum glamour. Primeiro que nos primeiros 2 meses essa pessoa passa a ser uma pessoa e deixa de ser um deus da música. Nunca mais você vai ver a pessoa como um deus e ela vai ser só uma pessoa que vai te dar mais ou menos trabalho. É isso. Segundo, que você não dá para ter tempo de responder essas coisas, sabe? Você não consegue muito compreender. Não sei como é que eu vou construir essa ideia, mas assim... Uma ajuda. Não, realmente é difícil. Você está ali no dia a dia e entender toda essa máquina, né, que gira... você tem que estar vivendo ali. Não tem glamour, sabe? Não tem o glamour. Você que está começando tem que ter uma sorte de ter alguém que tenha um mínimo de apreço, de vontade, de te explicar, de te ensinar, tá? E isso você tem que dar sorte. Porque por experiência própria, às vezes você está ali num lugar, você quer aprender, mas tem um cara que não está nem aí para você, ele quer fazer aquele trabalho dele e ir embora e acabou. Agora tem pessoas que você encontra que, cara, vão mudar a tua vida. Então, você tem que dar sorte de encontrar essa pessoa e você tem que chupar o máximo possível dessa pessoa. Isso, exatamente. E fundamentalmente eu acho que você tem que ter 2 coisas... na cabeça que são muito básicas para qualquer coisa, na verdade. Uma você tem que ter um mínimo de bom senso daquilo que você está fazendo, mas, sobretudo, você tem que ter muita dedicação. Você tem que estar disposto a se dedicar acima do que é a média. Se você entrar numa produção com um pouco de bom senso e muita dedicação, as pessoas vão ver. E se as pessoas vão ver, a liderança vai ver e vai te puxar para cima. Entendeu? Se você se dedicar muito e tiver bom senso, as pessoas vão te levar para cima. Vai voar. Vai voar. Vários exemplos. Você vai voar. Eu acho que isso acontece com qualquer profissão, né? A sua dedicação ela vai te levar a outros lugares melhores, mas a da produção... parece que ela tá mais ali vista, que a pressão, né? Muito grande. A gente tem que responder muito rápido. Então, se o cara se dedica muito ali, se a pessoa se dedica muito ali naquele momento, quando você precisa da resposta, você fala, pô... Ele é diferente. Essa pessoa é diferente. Essa pessoa quer realmente. E aí, quando você percebe que essa pessoa quer realmente, aí você adota. A gente foi adotado... Isso. E a gente adota até hoje. Exatamente. Muitos dos profissionais que estão hoje trabalhando no show business internacional foram adotados por mim, foram adotados pelo Flavão. Exatamente. A gente formou muita gente que hoje está voando, fazendo palcos gigantescos, fazendo festivais internacionais aí. Todos eles foram treinados por a gente e eu tenho muito orgulho desse povo. Também. Muito. Para mim é uma satisfação gigantesca em ver profissionais que eu sei que eu tive parte na formação desses profissionais, fazendo hoje festivais internacionais no mundo inteiro. Vocês falaram sobre esse aspecto do adotar, né? Quais são as características que vocês visualizam num profissional para falar, esse profissional aqui, eu acho que eu posso apostar minhas fichas que ele vai crescer? Ele ou ela, claro. Laísa, cara, hoje é assim, né?
eu olho muito para a pessoa, ela tem que ter um mínimo ali de entendimento. Vamos falar assim, a parte de empresa, né? Muita gente vai direto para o show business sem nunca ter trabalhado numa empresa. Então, isso é ruim, isso é bom? Não, o que eu quero dizer é o seguinte, que a empresa, ela te forma ali nos processos, na hierarquia, no processo de comunicação interna, e às vezes a pessoa que chega, ela não tem isso, ela não tem essa experiência. Então, se você está chegando, você tem que entender ali, como é que é o processo, até onde eu posso ir, até onde eu posso me envolver nessa conversa ou não, o que eu posso fazer aqui, o que eu não posso. É o bom senso da pessoa. Eu acho que ela consegue entender, né? É bom senso, o cara tem que ter brilho no olho, a pessoa tem que ter brilho no olho, a pessoa tem que ter muita vontade, mas a pessoa tem que entender um pouco do limite que ela tem. Porque quem está começando não tem poder de decisão ainda, ela vai ter que ser soldado, entendeu? Então ela tem que fazer, tem que executar coisas, ela tem que perguntar muito, o tempo todo. Eu não tenho o menor problema com as pessoas que perguntam exaustivamente coisas, eu quero explicar até o final, porque eu prefiro que a pessoa pergunte e execute perfeitamente aquela coisa do que ela simplesmente fazer uma coisa muito errada. Então pode perguntar. Pergunta uma, pergunta duas, não pergunta 9 vezes, né? Pergunta uma, pergunta duas, pergunta 3, faz e tá bom. Então tem que ter muita vontade de fazer as coisas, muito brilho, né? Vontade de gostar realmente, amar aquilo que você está fazendo. E é isso, tem que ter bom senso para entender aonde que você está inserido nessa hierarquia, até onde que você pode ir. E a gente sempre vai ouvir a opinião de todo mundo, a gente sempre vai ouvir sugestão de todo mundo que está entrando. Eu sempre quero ouvir todo mundo, porque eu posso estar perdendo uma ideia maravilhosa de alguém que está começando agora. Eu quero ouvir sempre. Mas a gente vai filtrar tudo isso, porque a gente está olhando para um cosmo grande e normalmente a pessoa está dando uma sugestão daquele pedacinho, né? E a gente, como Production Manager, está vendo o bolo inteiro, não só aquele pedacinho, entendeu? A gente está quase caminhando para o finalzinho do nosso papo, mas eu queria muito que vocês falassem sobre um aspecto que eu tenho trazido muito assim nos papos que eu tenho tido aqui no final de semana, que eu acho que isso é muito presente, principalmente na perspectiva do backstage, né? Que você aprender com os erros. E vocês falaram muito de aprendizados, e obviamente atrelado à experiência que vocês já possuem, vocês obviamente acertaram e também erraram, né? Como é que foi esse aprendizado dos erros e quais as melhores formas da gente conseguir, talvez, sair bem de uma situação ali que deu errado em determinado momento, mas aprender com ela e buscar soluções? Cara, erro, ele faz parte do processo, né? Lições aprendidas. Eu erro até hoje. Eu erro até hoje e não vou deixar de errar. Eu acho que a diferença é você entender que você errou, assumir esse erro e para quem que eu vou informar que isso aqui está errado, ou quem eu vou procurar para dividir esse erro e tentar fazer com que esse erro aqui eu tenho uma solução para esse erro ali, entendeu? É isso, cara, não tem que ter medo. Eu errei. Na verdade, Vambora, é o seguinte, só vida, aprende quem entendeu? erra. Só aprende quem erra. Você não aprende sem errar. É impossível aprender sem errar. Você tem dois jeitos de aprender diretamente. O primeiro é aprender por exemplo. Então, a gente está vendo que aquilo que está fazendo todo dia dá certo. Só que o que está fazendo todo dia, se as pessoas não arriscam uma coisa nova, aquilo não vai mudar nunca. Então, vai ter que ter um erro no processo para poder mudar aquele processo para uma coisa melhor. Então, você precisa errar, as pessoas precisam errar. Na produção, como as coisas são muito rápidas e efêmeras, o erro precisa ser muito bem comunicado. Porque a gente precisa tomar uma decisão rápida para corrigir esse erro. Entendeu? Então, você não pode ter medo e guardar o erro para você quando você errar.
Você tem que dividir com o seu superior o erro imediatamente. Você tem que dividir com a sua equipe o seu erro imediatamente, para que todo mundo possa tomar uma atitude muito rápida para solucionar aquele erro e para daí para frente passar para o próximo passo, entendeu? Isso é muito importante. A comunicação é fundamental. Geralmente no evento é tudo muito rápido ali, obviamente, né? A comunicação geralmente é por rádio, talvez, em algumas situações, né? E o rádio tem uma máxima que eu já ouvi falar, que é o evento de Deus, o rádio... Né? O que acontece no rádio são várias transmissões ao mesmo tempo, várias comunicações ali, ao mesmo tempo você tem que estar centrado para tomar uma decisão correta, né? Acho que também há um entendimento muito claro de que um problema precisa ser solucionado e é bem interessante esse formato, assim. Mas, para a gente fazer um fechamento final, estamos aqui diante de várias pessoas, aqui uma plateia bem atenta ao que vocês estão falando. Eu nem acredito. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Eu estava conversando com o Cezinha. É tudo falei, mentira que a gente está falando aqui. Ninguém sabe nada do que está falando. A gente não tem a menor ideia do que a gente está fazendo. São 40 anos fazendo nada. A gente engana bem pra caramba, gente. Aqui são só iniciantes. Aqui a gente engana bem demais. Essa que é a verdade. Mas quais as dicas que vocês dariam? Assim? A gente, obviamente, falou de tantos aspectos. Eu acho que o que me chamou muita atenção foi o aspecto que os dois falam inglês, assim, então a língua inglesa também abriu muitas portas para vocês. Mas, além desse fato da educação, da profissionalização, da organização, quais as dicas que vocês dariam assim, para profissionais ou pessoas que já estão atuantes no setor para se desenvolver um bom trabalho? Olha, bom, fora essas que você já falou, né? Eu acho que educação... Saber se comunicar, eu acho que isso também é importante, a beça, tá? Entender um pouco de gerenciamento de projetos, tá? O gerenciamento de projetos a gente faz desde o momento que a gente acorda, só que a gente não sabe que se chama gerenciamento de projetos, tá? Busquem, tem vários cursos de gerenciamento de projetos disponíveis na internet, desde os que não pagam nada, são de graça, até os que são pagos, vale a pena. Você tem uma ferramenta... Cara, eu funciono bem pra caramba com papel e pilô de várias cores. Já tentei vários métodos, vários aplicativos. O meu funciona fazendo desenho, escrevendo, é esse o que funciona. Mas é isso, comunicação... Eu aqui, parafraseando um pouco a Camila, que falou na última coisa, eu acho o seguinte, que é muito importante. A gente consegue muito mais sorrindo do que brigando com as pessoas. O relacionamento entre as pessoas é fundamental. Se você se relaciona bem, se você é feliz no relacionamento, se você trata as pessoas bem, com respeito, se você exige o respeito para com você, mas respeita fundamentalmente todo mundo e sorri, pede as coisas com alegria, você consegue resolver tudo na sua vida. Tudo. Não adianta querer brigar numa situação terrível. Sorria e peça as coisas delicadamente, que a solução vai acontecer. Vocês são demais. Cezinha, muito obrigada. Flávio Goulart também. Obrigado, você, Helena. Pessoal que quiser saber mais sobre o trabalho de vocês, faz como? A partir de agora? Como é que pode entrar em contato com vocês? Vai no show, vai no show para ver lá um showzinho da gente. Brava Arena Jockey, shows do Monobloco, enfim. O meu Instagram é muito pouco sobre trabalho e muito pouco sobre família também. Eu sou muito ruim por Instagram, gente, mas... enfim. Mas os produtos estão aí. Não, os produtos estão aí. Se alguém quiser saber mais um pouco... O Monobloco tá bombando, irmão. Há muitos anos, inclusive. O Monobloco tá bombando. 26 anos. Coisa pouca. Obrigada, gente. Foi um prazer.